Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast da Retem Max. E nós estamos aqui muito felizes porque estamos nos inovando em negócios também tradicionais. Antes aqui a gente estava conversando, né, sobre esses assuntos, que é legal trazer uma variedade de temáticas aqui para os nossos ouvintes, né? E a gente já quer, também vou aproveitar aqui, porque, sei lá, eu não consigo não ser orgânico. Quero agradecer vocês, porque o nosso podcast passado com o Thiago Normando, né, dessa segunda temporada, terceiro episódio, ficou muito legal e deu muito resultado pra gente em termos de visualizações, então é algo positivo a gente já comentar aqui. Então, eu já vou deixar, assim, uma mensagem, caso você esteja vendo esse episódio agora, veja também o do Thiago Normando, que vai ser bem legal também. O Thiago, ele trouxe uma questão que é, geralmente, quando a gente fala de literatura, nós falamos sobre o que os estudos estão dizendo sobre os negócios, tem muito empresário que fala assim, mas para o meu negócio não serve. E uma frase que a gente sempre tem lá é que as estruturas mudam, mas a essência não. Então, não importa o seu negócio, é isso que a gente gosta de levar na parte educacional, já existe um modo certo, não precisa reinventar a roda. Então, o Thiago trazendo nessa parte, principalmente da cultura ali na parte de imóveis, foi muito legal e muita gente gostou. Temos outros episódios, principalmente ali para a parte de tecnologia e inovação, são coisas que a gente está trazendo para vocês e queremos todos bem engajados. Então já desce o like, se inscreve, tá bom? É um prazer ter vocês aqui. E pro episódio de hoje? Hoje é uma pessoa muito especial, eu conheci ele por meio do Jackson, né? O Jackson, a gente fez uma reunião, né, lá na Startup FMs, né? Foi bem legal. E a gente teve uma conexão bem bacana, né? Você passou alguns insights valiosos também, né? Acredito que você se preocupa bastante com isso, né? Hoje temos aqui o Renato Borges, né, da AgroIntelli, uma empresa muito importante aqui que está revolucionando a área do agro, né? Principalmente com essa parte de tecnologia, né, Renato? Então, a gente tem uma pessoa em comum, né? Que o Vinícius, que é grande amigo meu, né? Que toca guitarra, trabalhou na AgroIntelli, então a gente gerou essa conexão também bacana. Queria que você se apresentasse aqui para a galera, explicasse um pouco também depois, posteriormente, sobre a AgroIntelli, sobre essa tecnologia no agro, porque é um assunto que a gente ainda não gravou. A gente tá na segunda temporada, na realidade, Renato, não sei se você tá ligado. Porque a primeira a gente gravou 25 episódios. Né? Todas as semanas dos meados ali de 2023 a gente gravou, e agora 2024 começamos com a segunda. Então eu queria que você se apresentasse aí pra galera. Não, obrigado, viu? Obrigado pelo convite de estar aqui. Esse é um tema, né, muito legal. Eu gosto de participar de podcasts para falar um pouco sobre da nossa história e falar sobre erros, né? Acho que esse é o mais importante, né? Às vezes a gente vê só glamour e não vê as pingas que a gente toma lá no final do dia, né? Mas é um prazer estar aqui, tá? Eu sou daqui de Campo Grande, né? Me formei aqui, minha educação toda foi salesiana, né? Tanto na Dom Bosco, tanto na UCDB, então eu tenho essa formação. E aí eu formei em 2014, né? Minha família é daqui, enfim. Formei em 2014 e sempre com um pé, assim, no empreendedorismo, assim, né? Eu lembro que durante a faculdade, durante a universidade, assim, eu ia muito em eventos. Quando tinha muito também o evento do CREA, sobre empreendedorismo, dentro da universidade também tinha muitos eventos, assim, eu sempre me colocava energia nisso, né? E aí, quando eu formei, eu tive a oportunidade de fazer mestrado, e aí eu fui fazer o mestrado e tudo mais, em computação, né? E aí veio uma coisa que eu falo muito, assim, quando eu vou conversar com alguém, principalmente quando me perguntam, né, o que eu faria sobre algum tema, assim, sobre carreira, principalmente. Quando eu terminei o meu mestrado, eu tive a oportunidade de fazer doutorado fora e tal, e aí eu fiz o meu mestrado no Rio Grande do Sul, né, na Universidade Federal de lá, e eu tive a oportunidade de sair fora para ir pro doutorado, mais 4 anos. E é muito louco isso, porque durante o mestrado eu não, sinceramente, assim, eu não tive uma identificação com a pesquisa. E legal, tipo assim, a gente fez um trabalho, a gente publicou pra caramba e tal. Mas foi ali um momento de decidir o que eu não queria. É mais importante, né, você decidir o que você não quer do que você quer. Se você colocar isso numa lista, você vai dar check lá nas coisas, vai sobrar só 3, 4 coisas. Esses 3, 4 coisas que você tem que validar. E
pesquisa, né, ou professor não era o meu... E olha que a minha família também são de professores, né, meu padrinho, minha madrinha, minha avó, minha mãe, enfim. Só que eu não me identifiquei, e aí eu voltei em 2017 para Campo Grande, né, e aí que foi o start de iniciar. Eu vim com uma decisão de empreender, né, e aí foi um dos motivos da gente começar a AgroIntel, foi dali, né. Uhum. Tanto que o nosso primeiro investidor é de Porto Alegre, conheci lá durante o mestrado, porque durante o mestrado é legal, tá, fazer a pesquisa lá, mas durante o mestrado eu ia muito em eventos de inovação em Porto Alegre. E aí eu fui conhecendo as pessoas lá, né? Esse ato de conhecer as pessoas, networking e tudo mais, um dos nossos investidores, primeiro investidor inclusive, foi de Porto Alegre. Mas a sua formação em quê? Assim, computação, a gente sou engenheiro. engenheiro de computação. Engenheiro de computação. E lá na engenharia de computação os caras falam empreender? Eu acho que não tanto, né? Não, eu acho que lá falam mais do que filosofia e geografia, né? Mas mas eles falam muito, vou criar um app que vai fazer tal coisa. Entendi, né? Faz sentido. Pensam em soluções, né? Já Produtos. Né? Não, mas os caras, o que eu vejo, né? Feeling meu, não tem nada estatístico mostrando. Feeling meu, cara, os caras eles têm esse mindset assim de empreendedorismo. A universidade já imputa isso, inclusive lá na Universidade Federal tem um centro de empreendedorismo lá, chama SEI. Mindset e mentalidade, né? Essa mentalidade de empreendedorismo. Mentalidade de empreendedorismo. Ah, legal. E aí as coisas começam E outra, vamos combinar. Um dos maiores desafios hoje para montar uma startup de tech, né, com base tecnológica, é encontrar um sócio CTO, né, um sócio diretor de tecnologia, um cara programador, um cara técnico ali. Um nerdola, assim. Um cara nerd, assim, que sabe programar. Onde que eles podem encontrar? Lá na universidade. Então Tanto que ter o CTO impacta ali no valuation. Total. Literalmente, né? Total. Você ter... O CTO foi meu professor, hoje da AgroIntel. Chamei ele pra sócio. Uhum. Então, e como é que foi isso? O engenheiro de computação, né? Ser engenheiro de computação e etc. Foi parar no agro. Como que aconteceu isso? É muito mais questão de família, né? Eu sempre vivi na fazenda, sempre trabalhei, vivi lá, enfim, da minha avó, meu pai. Sempre gostei, na verdade, de mato. Acho que foi o start dali. Então você não era aquele nerd lá do quarto, assim? Não. Eu ia de botina, bota pra faculdade. Pô, bem, personalidade, né? Personalidade mudou, total, né? Total. Mas você ainda é assim, ô Renato, ou não? Você ficou mais... Como que é? Durante a faculdade, assim, eu já tinha isso e agora, sinceramente, assim, por exemplo, eu sei programar. Só que se eu ficar 1 hora na frente do computador programando, me dá tremedeira, dá ansiedade. Eu não sou a melhor pessoa para programar. Uhum. Eu sou muito mais de gestão, muito mais comercial, muito mais de relacionamento e tal, do que programar de fato. Assim. Mas eu sei, se pegar aí... Mas essas habilidades, ô Renato, porque deixa eu te falar. Você está falando então que você tem, por causa da sua família, essa essência do agro, né, uma questão acadêmica ali, a parte de tecnologia e computação, e você foi parar em gestão. Como foram habilidades que você foi ganhando conforme o tempo, soube lidar com elas, porque, deixa eu te falar, né, são 2 áreas, na minha concepção, do agro e também de tecnologia, que fogem um pouco do que é realmente gestão de pessoas, né? E como que foi para você enfrentar esses desafios e ganhar essas habilidades? Estudando, né? Acho que é a melhor resposta, assim. Óbvio, né? Quando a gente sai da faculdade, assim, é incrível, né? A gente parece que sai mais cru do que entrou, né? Uhum. Sobre o mundo, tô falando, né? Beleza, parte técnica a gente sabe, mas não é só isso, né? Tem que, principalmente gestão de pessoas, né? Empatia, você se relacionar e tudo mais. Então, respondendo a sua pergunta, eu comecei a estudar muito. Comecei a ver alguns empreendedores que eu admirava, né? Pelo menos na internet, né? Que a gente sabe como que é a internet. Uhum. E vendo, cara, o meu desafio é recursos humanos, né? Aonde que esse cara estudou, qual livro que ele pegou para se especializar? Pô, um cara de 40 anos, 20 anos empreendendo. Pô, eu vou ouvir um pouco esse cara, né? Aí eu fui fazendo isso, né? Com vários... E eu não tô falando de caras de empreendedorismo hiper famosos.
né? Talvez o cara aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que tem uma baita empresa, por exemplo, né? Talvez é mais valioso ouvir ele do que ficar vendo os caras marqueteiros. Porque também tem o contexto, né, também daqui. Mas, ô, Renato, até uma pergunta, eu não sei se eu lembro. A equipe da AgroIntel é total presencial ou também tem remoto? Não, Porque híbrido. É híbrido, né? Um pouco remoto e um pouco presencial. Não, porque também é um desafio, né? Não, um desafio total, assim. Né? Para criar uma cultura, né, de uma empresa assim, se você fosse me perguntar qual que era o meu maior desejo, era todo mundo na mesma sala, gritando guerra lá para bater de frente com o mercado, né? Mas é um desafio, cara, é um desafio, assim. Eu ainda acredito que o presencial dá muito mais resultado. Dá, né? muito. Mas hoje os mecanismos de trabalho já não fazem tanto sentido o presencial, né? Ou, muitas vezes ocupar uma estrutura, mas tem alguns ambientes que vai ser difícil tirar, né? Dentro dessa parte, só para a gente ainda continuar um pouco essa história inicial, né? Quando você faz essa transição e entra dentro desse campo, né? Você já sabia o que era startup? Você já tinha conhecimento disso, buscar investidor, coisas desse tipo ou não? Como é que foi? Eu fui buscando, né, durante a faculdade, eu fui buscando, sabendo o que era startup, mas é só o conceito, né? Só o conceito em si não vale muita coisa. Mas depois veio durante o mestrado, como eu comentei aqui, né? Durante o mestrado eu comecei a estudar mais como validar um MVP, como encontrar o MVP, o produto mínimo viável, né? Como encontrar um produto que tem fit com o mercado, que a gente chama de Product Market Fit. Esses nomes em inglês, assim, mas, cara, é muito... quem tá no meio, assim, é muito comum, né? E tal. Mas o que eu quero falar assim, todos esses termos eu também não sabia. Mesmo sendo ali da parte de tecnologia, né? Mesmo assim, o cara falava português lá, de repente vinha umas palavras em inglês, assim, falei, cara, vou estudar esse negócio de startup. Aí a gente foi estudando, não tô falando só do glossário, mas fui estudando, assim, como validar um produto, por exemplo, com base tecnológica. Cara, como que eu faço um MVP sem gastar muito dinheiro? São umas perguntas que eu tinha. E o que eu fiz para fazer isso, né? Eu em eventos de inovação ou eventos de pitches, principalmente em Porto Alegre, né? E eu perguntava pro cara, na maior humildade, cara, mas como que você validou o seu MVP? Tipo, mostrando que eu sabia que MVP, nem sabia. E aí ele foi explicando, assim, eu fui pegando conceitos, eu fui pegando conhecimento, falei, você fez de um jeito, ele fez do outro, o Zezinho fez do outro. Assim, cara, por exemplo, eu quero fazer um marketplace, né, eu quero fazer um Uber, só que daqui da minha região. Cara, como que você vai validar um negócio desse, assim? Então eu fui perguntando pros caras que faziam os pitches, né, e vendo, cara, como que ele fez? Eu queria encontrar uma linha de raciocínio, né, para eu iniciar uma ideia. Mas você já sabia o que era na época, ou Renato? Fui estudando. Mas vamos falar meio também, na prática, assim. Vamos falar como que chegou no agro, porque... Vamos falar da AgroIntel agora, da concepção dela, porque eu vejo que você ficou remoendo, né, do que faria, né? Aí como que chegou... Tudo bem que é por causa da sua família, né, que nem você falou. A essência, né? A essência, né, que já tinha isso, né, no DNA. Só que aí como que chegou nesse ponto de você falar assim, não, agora... Vou fazer sobre isso. Quando eu terminei o mestrado, eu já tinha esses conhecimentos, pelo menos básicos, de startup, de validação, de encontrar um perfil de cliente ideal, né, que é o ICP, enfim. Mas eu não sabia, meio que estava tudo disperso. Quando eu entrei na AgroIntel, eu falei assim, ou eu dou all-in, né, ou seja, ou eu coloco todos as minhas fichas nesse negócio e começo a entender de fato, ou vou fazer outra coisa. E aí foi um momento de eu unir o meu conhecimento em tecnologia, o meu conhecimento básico em startups, né, junto com o agro. Porque o agro é só um setor que a gente está. Mas o conceito em si da startup, né, que a gente fala, de validação e tudo mais, sim, é meio que padrão, assim. Foi esse momento, lá em 2017... da gente encontrar uma dor, acho que é o principal ponto, respondendo a sua pergunta, é encontrar uma dor. Né? Cara, tem uma dor lá, tem um problema? Se tem dor, se tem problema, tem dinheiro envolvido. Se as pessoas reclamam demais daquela mesma dor, daquele mesmo problema, tem uma oportunidade ali para alguém resolver.
Você entendeu? Então, e a gente reclama. Se a gente ficar 10 minutos aqui pensando em reclamações que todo mundo fala, cara, sai 10 empresas daqui. Depois entra um ponto de falar, cara, qual que é o tamanho desse problema, né? E qual que é o tamanho de mercado desse problema que esse problema atinge. Mas eu percebi ali que o primeiro ponto que eu tinha que fazer é, cara, esse problema, que era da minha família, também é de todo produtor rural brasileiro ou da minha região. Porque se for regional, né, não faz sentido uma startup. Vou fazer uma empresa mais tradicional aqui. Aí eu comecei a analisar e vi em leads, né? A gente fez uma campanha lá para captar, validar esse problema. Pessoas interessadas. Do Brasil inteiro. A gente vendia um sonho, isso aí depois, né? Pra gente ver, pô, o cara de Minas Gerais tinha a mesma dor do cara de Mato Grosso do Sul? De São Paulo? Do Rio Grande do Sul? Que são polos agrícolas, né? Mato Grosso, Goiás? E a gente começou a perceber que tinha, não exatamente o mesmo, mas a essência do problema era muito semelhante. Foi aí o start de, validamos o problema. Realmente tem um problema de gestão aqui. Qual que era o problema, né? O produtor rural, ele é muito cego em relação à gestão, monitoramento climático, gestão financeira, gestão operacional e tudo mais. Cara, como que a gente soluciona isso? Ou uma planilha, né? Ou a gente faz um software. E aí depois a gente foi validar a solução. Então, o que eu quero mostrar para vocês? O agro só foi o segmento. Eu poderia validar isso na indústria. Poderia validar isso no varejo. Mas é aquele negócio, cara. Como eu já tinha a essência lá, envolve um pouco do coração também, né? Sabe que nós recebemos bastante convite para ir para a parte de agro, né? Parte de gestão, fazer essas questões, análise de dados, etc. na parte do agro. A gente atende ali, principalmente aquela linha Maracaju, Cidrolândia, Maracaju, Dourados, e ali é muito forte, né? Então a gente já recebeu esse convite. Só que para nós é uma dificuldade grande entrar nisso, porque principalmente se a gente está falando de lead, CS aqui, lá é outros nomes que eu não vou saber, né? E aí nós recebemos vários convites, tanto a gente receber, cara, faz essa parte aí financeira que vocês fazem, só que para fazenda a gente até chamou gente lá no escritório, expert na área, para poder falar pra gente, e aí a gente falou assim, não é pra gente. O que acontece aqui? Realmente, você está falando que o agro é um segmento, né, que você encontrou, mas a proporção da dor se estende para outros também. O que é interessante, que eu gostaria também de pontuar antes da gente ir pro próximo tema, é que hoje se fala mais de gestão em todos os campos, né? A gente fala assim, na parte de rede de supermercados, não, negativo. Até 20 anos atrás era na caderneta ali, ninguém falava disso. E a gente não está falando de um sistema de software, a gente está falando de um modo adequado de anotação, uma extração melhor dos dados, entende? Isso não se tinha, né? Hoje tem mais. Então todas as áreas estão passando por isso. Agora, a dificuldade em si está na comunicação com essa pessoa, que eu vejo, que eu sinto que na sua área, nesse seu segmento do agro, há um ceticismo muito maior. Por quê? Porque, na minha visão, aí você comenta sobre isso, né? A base de informação deles geralmente é do que foi passado de pai para filho muitas vezes, ou do que o familiar, né? Familiar, ou os vizinhos, etc. Então você tem que corromper uma linha muito difícil. Mas sempre funcionou dessa forma, né? Sempre fiz assim. Sempre fiz assim. Então como é que foi? Eu sempre imaginei que vai chover ou não, por causa do vento, né? E como é que é hoje? Como é que foi isso e como que é hoje? Porque hoje vocês estão validados, hoje vocês estão em outro nível, mas como é que foi? Ainda tem, sim, um desafio, principalmente quando a gente encontra grupos agrícolas ou empresas que é muito familiar, né? Sempre fiz assim, sempre vou fazer assim. Quem é você para me mudar um negócio que tem 20 anos faturando aqui, né? Nem engenheiro agrônomo você. Umas coisas mais ou menos nesse sentido. Legal. É um desafio. A única coisa que eu coloco na mesa é resultado. Assim, aqui, ó, tem 50 produtores que estão fazendo do jeitinho que a gente não colocou escrito em pedra, mas pelo menos nos ouviram. Por que você é diferente deles? Sim. Você entendeu? Então, isso aí, cara, serve pra tudo, assim. Se você mostra resultado, cara, no seu trabalho, pode falar o que você quiser. Aqui o resultado, aqui, ó, o resultado financeiro que a gente está entregando, resultado de valor, né, agregado e tal. Então, eu sempre falo isso, assim. E acaba o argumento do cidadão na hora, assim, mas eu nem me preocupo, assim. Quando o cara... Aí não é meu perfil de cliente ideal.
Quando o cara tem razão. tá muito fora da Muito cético, assim. É muito melhor que não cético, entre. cara, se ferra aí, bicho, eu vou trabalhar E com tá outro. tudo E certo. tá tudo certo, vamos tomar café depois e segue o Trocar jogo. uma ideia, né? Fica tranquilo. Isso era um desafio, agora você tocando, era um desafio muito grande. Você fala, cara, lá no começo da Agro, a gente ia falar assim, cara, a gente tá encontrando pessoas aqui que não faz sentido nenhum pro nosso negócio. E é um desafio pra gente, cara, vamos fazer outra coisa. Foi um papo assim que a gente teve. Ah, teve isso também, de Teve. pensar em... Porque, cara, os caras não querem crescer, não querem mudar, né? Fazer uma transformação. Era um desafio nosso, assim, porque a gente queria transformar. A gente via aquela dor, a gente via aquele sangue, né? Vamos dizer assim, fazer uma analogia. Eu não sei se ele queria estancar isso. Racionalmente, lógico que ele queria, óbvio. Só que a gente não era a melhor pessoa, talvez, ali. E aí foi um momento, assim, que a gente percebeu, cara, esse não é o nosso perfil de cliente ideal. Que é um dos pontos mais importantes que eu vejo em startups, é definir o perfil de cliente ideal. Esse cara que você acabou de citar não é o nosso perfil. A gente fala assim, ó, segue aí quando você precisar. E você entender, né, que gestão vai mudar o jogo, vai mudar os ponteiros Gestão vai mudar os ponteiros. né, vai mudar os ponteiros da sua fazenda, da sua empresa, né? Levanta a mão que a gente vai estar com... Vai estar à disposição. Vai estar à disposição e tudo mais. E a gente fica mandando conteúdo, né? Embalde marketing pra ele. Não, mas é sobre isso, né? Tem que educar, né? Não, tem que educar. Mas aí, no final do dia a gente tá educando, cara. Sempre. Vocês estão educando. Sim. O nível de consciência do cara é topo de funil. Você tem que descer ele pro meio de funil. Como que você faz isso? Educando. Ele vê outros amigos dele fazendo, fala assim, cara, pô, se o meu amigo tá fazendo, por que eu não vou também? Sabe? Então, a educação, o nosso papel aqui, quando a gente vai inovar, assim, o maior papel, assim, é a educação. Não é à toa que a gente investe muito em topo de funil, né? Educação, com o básico ali. Muito Conteúdo. semelhante com o trabalho que vocês fazem também com as pequenas e médias empresas. O ciclo de venda é maior, né? Muito maior. Muito maior. Porém, todavia, entretanto, quando ele precisar de gestão, ele vai lembrar de quem? É isso mesmo. Então, esse é o ponto que a gente refletiu na época, né? E colocou, cara, esse cara não é o perfil de cliente ideal nesse momento, né? Vamos focar no Arthur, que é um cara que já tem um time de financeiro lá dentro da fazenda. Esse cara, ele tá com algumas dores mais específicas e vamos focar nele. Perfeito. Você entendeu? Deixa eu só essa questão só. Eu e o Art, a gente faz essa questão, né? A gente trabalha ali como consultor de inovação externo do Sebrae. A gente também faz em eventos, a gente é mentor de startup. As startups, elas têm a dificuldade de entender o que você está falando, principalmente pelo fato de que, por eles terem encontrado a solução para um problema, eles querem que todo mundo aceite isso. E talvez a gente tenha passado por isso também. Falar, cara, vai fazer bem coloca esse negócio aí, eu te dou desconto e não sei o quê. O cara não quer o remédio, né? E aí ele ficava frustrado, você ficava frustrado e tudo mais. Sabe que uma coisa que a gente aprendeu no funil é que, quando se fala muito na parte de vendas, quando o cara chegar lá na pontinha, ele vai comprar de você. Tem uma coisa interessante na ponta. Ele foi tão bem educado que a hora que ele chega na ponta, você já não precisa falar muita coisa, né? E esse passo é o que a gente o Marcelo Germano falou pra gente, sabe? O papel educacional das empresas tá em quando o cliente vir, você evitar quilômetros de explicação, quilômetros de pós-venda, entende? Então, é melhor esperar. Ele não é um bom cliente agora, né? E não é que não é um bom cliente, isso só não tá no momento dele, né? É de maturidade, né? Maturidade. Renato, você falou alguma questão ali sobre resultados, né? Sobre empresas, né? 50 ali, né? Só que aí eu sei que são alguns outros números, mas eu queria que você começasse a falar um pouco agora da AgroIntelli sobre impacto e crescimento. Que eu acho que é bacana a gente poder condensar, porque beleza, existe o problema, a gestão soluciona isso, a AgroIntelli soluciona, e agora a gente conversar um pouco sobre cases, né, e crescimento da própria empresa. A AgroIntelli começou em 2017, a gente tinha 5 clientes aqui em Mato Grosso do Sul, e por sorte, a gente, sorte / competência, né, a gente recebeu um investimento muito mais cedo do que o normal, devido aos meus relacionamentos lá no Sul.
Enfim, então foi o primeiro cheque ali, foi em 2017. Não, foi em 2018. E aí, com aquele cheque, a gente conseguiu crescer, contratar time, principalmente, né? Contratar time e eu sou um cara mais do comercial. E o nosso budget era muito dividido em comercial e... O orçamento, né? O orçamento, né? O orçamento era dividido em comercial e tecnologia. Porque eu tinha que crescer produto e eu tinha que crescer vendas. No final do dia é vendas que paga a conta. Né? E foi uma explosão no sentido assim de demanda muito legal. A gente saiu de 5 fazendas para 120, de 120 para 250. Hoje está com 1.200 alguma coisa, 1.250 fazendas mais ou menos, utilizando. Várias empresas, tem mais de 70 empresas utilizando a solução, multinacionais e tudo mais. Onde que a gente acredita que acertou a mão, assim? A gente ouve muito o cliente, né? Não é da nossa cabeça. Quando a gente vai construir alguma coisa, a gente sempre valida com no mínimo 10 clientes. Faz sentido isso daqui para você? Você usaria isso daqui? Porque não faz sentido você construir o melhor microfone do mundo se ninguém vai usar. Ele acha bonitinho, mas ninguém vai usar. Você vai perder dinheiro. É legal sair na mídia, falar que você construiu o melhor microfone do mundo. Mas se ninguém usar e não pagar para usar, não faz absolutamente nenhum sentido. Quem decide se o produto é bom é o cliente. É o cliente. Ponto, acabou. Você entendeu? E o que é? Aí entrou um modelo de gestão nosso de ouvir mais o cliente no sentido de roadmap, né? Ou seja, de trajetória do produto, né, nosso, com base no que os clientes falavam. Então a gente tem um roteiro de perguntas, a gente tem um roteiro de comunicação com o cliente para trazer dele, né, a melhor informação para a gente construir o melhor microfone, o melhor produto do mundo. Sem ser direto, assim, Arthur, você usaria isso daqui, né? Óbvio que você ia falar que você vai usar. Agora, se eu falar, agora você vai pagar isso daqui, vai custar R$500 por mês. Então, a gente não queria tirar isso direto dele. A gente queria tirar mais informações. Por isso a gente tem um roteiro de perguntas. Né? Então, esse é um ponto que a gente foi muito valioso. A gente acertou a mão de construir o que realmente vai ser usado e a experiência do cliente. De ter um suporte rápido, de ele utilizar e entender, não precisar ficar fazendo treinamentos atrás de treinamentos, porque eu vendo um serviço, né? Porque um software é um SaaS, né? Um software como serviço, que é a tradução dessa sigla. Qual que é o maior desafio? Ele não entender, se ele não entender, ele não vê valor, se ele não vê valor, não vai querer pagar, e aí ele vai desistir do produto do meu serviço, né? Esse é um dos nossos desafios de ter uma melhor experiência. Por isso que eu acho que a gente acertou nesses pontos, né? Erros, muitos. Se a gente ficar aqui, fica para sempre. A gente errou muito no perfil de cliente ideal. A gente achava que era aquele cara que era mais tradicionalzão, mas na verdade era outro. Em tamanho de mercado, esse cara mais tradicional, ele é maior em números, né? Só que não adianta ficar batendo cabeça com ele se ele não tem um nível de consciência. Então a gente focou no que é menor em números, o tamanho de mercado é menor, só que o ciclo de venda era menor, era muito mais rápido vender, né? Então esses foram alguns acertos, assim, de tamanho de empresa. A gente bateu 1.200 fazendas, hoje está no Brasil, em 26 estados, não, 24 estados aqui no Brasil, 24, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai. Eu fui para o Chile, morei 1 ano no Chile também, para expandir a empresa. A gente recebeu um investimento de lá e eu tive que morar lá 1 ano para fazer a expansão de lá. Contratei gente lá, tem um CNPJ lá, CNPJ, né, outro nome lá, e foi um desafio, né, também, porque era uma outra cultura, uma outra, literalmente, cultura de pessoas, né? O colaborador lá é muito diferente do que o colaborador daqui. Se a gente reclama daqui, imagine lá.
É mais difícil? É mais difícil, é É mais mesmo? complexo. Tem carteira, CLT, essas coisas? CLT lá. Eles chamam de outro nome lá. Uhum. Sabe, é um nome estranho. O que eu quero falar assim? Vou dar um exemplo prático aqui pro dia a dia. Pô, o horário é das 8 às 18. O cara chegava às 9h30, 10 horas. Você entendeu? E eu não poderia cobrar. Tem uma coisa, um ponto lá na leis dele que eu não posso cobrar. Se ele chega até tanto tempo, eu não consigo. Não posso, como chama? Dar uma advertência, alguma coisa assim. Então já começa por aí, né? Outro ponto, começou 4 horas da tarde, ninguém mais trabalha. Bateu 4 horas, 4h01, já tá arrumando as coisinhas. Qualidade de vida, Noruega, né? Exato. E um desafio que eu tive muito lá foi muito pessoal lá. Primeiro que eu morei sozinho. Na verdade, eu morei com 4 indianos, né? Do mesmo apartamento, assim. Foi uma experiência minha como empreendedor. E os indianos eram muito fora da casinha. Um formou em Stanford, o outro no MIT. O outro fez um braço mecânico com inteligência artificial. O outro vendeu uma empresa para o Zorro, não sei se vocês conhecem, com 23 anos. Já tinha dinheiro no carro. Ele tava lá de hobby. Tipo assim, entendeu? Eu morava com eles e o que eu quero falar assim, a troca de informação de empreendedor para empreendedor, na minha opinião, é o que mais é valioso, né? E lá no Chile eu tive essa oportunidade. Uhum. E o Startup Chile, que é o que investiu na gente, eles chamam vários empreendedores no Brasil inteiro, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então eu tinha empreendedor lá da Dinamarca, tinha um cara lá do Vietnã, tinha um cara lá dos Estados Unidos, tinha um cara lá da Austrália, né? Do Brasil, do Paraguai, do Peru. Então junta todo mundo. Esse é o business dos caras. Cada um faz alguma coisa, né? E aí eles reúnem todo mundo. Cara, qual que é o seu maior desafio? É vendas. Pô, Renato, você conseguiu resolver o problema de vendas. Vai tomar uma cerveja lá e vai conversar. Era assim. Você entendeu? Então eu peguei muita questão de gestão da AgroIntel e pensamento global muito lá. Eu acho que é um desafio muito grande do brasileiro a gente pensar muito regional. Não, eu quero fazer uma empresa aqui. Uhum. Né? É só no meu bairro aqui, não quero sair daqui. Lá não. Por exemplo, tinha um cara lá de Israel. Né? O Israel, o país é minúsculo. Se ele fazer uma solução de tecnologia para Israel, o tamanho de mercado é minúsculo. Ele não ia ficar rico nunca. Essa que é a verdade. Não ia ter vendas, não ia ter nada. O que eu percebi muito lá nos caras é que eles têm pensamento global. Eles não fazem um negócio para o bairro deles. Eles já fazem para o mundo inteiro. Como que eu vou atingir Estados Unidos? Como que eu vou atingir a China? Como que eu vou atingir que legal, a Rússia? Cara, muito legal. Essa é a cabeça dos caras. Uhum. Tipo assim, eu miro a Lua. Se eu errar, eu vou nas estrelas. Muito legal isso. Cara, tem um livro, O Mito do Empreendedor, não sei se já viu esse livro. Ele fala que para você entender se a empresa está dando certo ou não, ou uma parte de um processo, ou se a ideia é boa, pega aquilo lá e pensa em 5.000. É multiplicado por 5.000. Unidades, vendas, etc. E aí ele traz um pouco desse pensamento, né? Sobre a expansão, o tamanho que as coisas podem atingir. E geralmente, ele cita isso realmente. Porque ele dá o exemplo lá de uma loja de torta, eu acho que nesse livro. É uma loja de torta. Eu produzo torta para quem? Para Dona Maria, que passa aqui na frente. Pô, mas e aí? E aí mandar para outros bairros, mandar para outra cidade? Não, por que seria assim, né? Não é realmente sobre dinheiro, é sobre você entender aquele mercado, como que você pode suprir aquilo lá com o seu produto. E vocês fizeram isso com o mesmo produto ou teve que ter adaptações lá? Mudou só a língua, né? Só a língua? Só a língua. O cara que produz na Bolívia soja, por exemplo, é o mesmo processo que aqui. Lógico, muda uma coisinha, muda clima, mas o processo é o mesmo, sabe? Uhum. E o nosso software é adaptado à cultura da soja, por exemplo. Então ele tem lá todos os módulos, todos os depara, né? Feitos lá. Então não foi problema pra gente. Assim, o maior desafio nosso... E outra, ganha em dólar, né? Hoje 20% da nossa receita é em dólar. Então é diferente. É diferente, né? 5-1, enfim. O depara de vocês é por tipo de grão? Tem soja, milho, algodão, a gente tem morango, a gente tem banana. Lógico, não em grande escala. 90% nosso é soja e milho.
que é as principais commodities do nosso país, né? Mas 90% dos nossos clientes são soja de milho. Então a gente se especializou, né? E aí, soja e milho, por exemplo, lá no Chile a gente tá com uva lá, que é um teste que a gente fez lá e deu certo, fazer o monitoramento e tal. Então a gente sempre fica olhando assim, né? Oportunidades, mas sem perder o foco, que é de grãos, que esse é umas coisas que a gente foca muito, uma coisa que a gente não deixa de fazer todas as reuniões da diretoria, conselho e tudo mais, é não perder esse foco, né? Cara, a gente é bom em grãos. Não faz sentido a gente começar a trabalhar com cana-de-açúcar. Muito legal. Você entendeu? Tipo, o que você é bom? É nisso. Então, Seja o melhor nisso, né? E depois, cara, abre uma oportunidade para fazer tal coisa, né? Aí você tem orçamento para entrar num novo mercado. O seu time tá preparado, né? Time operacional tá preparado para entrar em outro mercado. Você vai ter que contratar mais gente. Você tem grana para contratar mais gente, no mínimo uns 18 meses aí para começar a ter renda, enfim. Então são algumas análises que a gente faz antes de entrar em outros mercados. Esse negócio sobre entender do que você é bom, a gente foi dar uma palestra esses dias para alguns empresários, a gente puxou essa pauta, né? Se você descobrir no que você é bom, o resto você sabe que só faz parte do jogo. Por exemplo, você falou do morango ali, né? Só faz parte do game, né? Só que trazer isso para o empreendedor é muito difícil, cara. Muito difícil. Ele quer realmente performar em todas as questões dele. E aí, muitas vezes, ele contrata a gente para conseguir ensinar ele a performar em tudo. Não existe isso. Se fosse assim, tanto que a gente até deu exemplo nessa palestra, a Intel, ela monta processadores. Mas ela não faz desktop, entende? Ou se faz, ela sabe que não é o mercado dela. A Apple, o negócio dela é iPhone. Mas ela também tem relógio, né? Ela agora está trazendo a questão do óculos da realidade virtual. São produtos adjacentes, mas onde que está o seu melhor? Onde que seus clientes compram sem ver, sem pensar, né? E isso é muito importante. Exige um nível de maturidade muito grande, né? Porque muitas vezes é o que falta nos caras. Na realidade é algo mútuo, né? Tanto as empresas perceberem, né, que elas têm que ter foco, que nem você comentou, né? Ter foco nessa área, porque também é a especialização onde que vai trazer mais o resultado, que nem você mesmo falou, né? Porque trazer um resultado, tem um cliente satisfeito, o cliente fica satisfeito, o modelo de negócio faz sentido, o modelo de negócio está sentindo, gera longevidade, né? Só confirmando, só para dar um check como que a gente fez isso, o primeiro produto nosso é o software de monitoramento, o RP do agro e tudo mais. A gente começou a vender muito para empresas, como eu estava falando aqui em off com você. As empresas compravam da gente o white label, né? O que é white label? A marca da empresa vai no software, né? Então, a empresa chama ABC. O logo da ABC vai lá dentro do software e você pega o software e entrega para os seus clientes. Então, várias empresas de consultoria, revendas, distribuidoras compravam da gente o software de monitoramento para eles monitorarem também e ter um nível de gestão dos clientes deles. Né? Antes não, antes a gente achava que vendia só para produtor rural, né? E isso foi escalando no meio da pandemia, isso daí. Por quê? Porque começou a ninguém ir mais na fazenda. Como que você vai monitorar a fazenda do seu cliente? Então a gente conseguiu ter esse buzz, né, na pandemia e mudamos no nosso modelo de negócio. Após isso, em 2021, final de 2021, a gente percebeu que a empresa tinha um desafio muito grande comercial. Muito rotatividade de vendedores, muito. Não tinha previsão de vendas, né, que é o forecast que a gente fala. Não tinha absolutamente nada de métricas de vendas, né? Assistência técnica não tinha métricas, não sabe. Às vezes eu perguntei para um diretor comercial, falei assim, cara, se hoje você fosse promover os vendedores, por que você promoveria eles? Ele não sabia me responder. Era muito mais questão de relacionamento do que dados, resultados. Foi o start da gente criar um CRM pro agro. Para os nossos próprios clientes vieram com esse desafio. A gente percebeu isso. E aí depois entrou um MVP, né, de uma nova startup, né, de validar. Aí a gente meio que fez todo o processo
obviamente com muito mais experiência, né? Todo o processo de novo. Aham. De validação, de cara, é isso mesmo que você quer? Aí, lógico, aí a gente contratou um designer bem melhor, que fez isso, que fez aquilo. A gente criou um CRM com base na dor dos nossos clientes. Hoje a gente tem 2 produtos, né? Perdemos foco? Não, porque em 2021 a gente falou com os investidores de levantar mais uma rodada para pagar essa abertura de mercado. Uhum. Aí todo mundo concordou, a gente levantou grana e a gente construiu. Uhum. E eu vou falar para vocês, foi 8 vezes menos o valor da construção desse MVP do CRM do que o RP não. o RP lá no primeiro, começo. Por quê? Conhecimento. A gente sabia como validar. A gente sabia o que perguntar. Se a gente percebesse que não tinha aderência, era uma miragem nossa de querer solucionar, a gente não ia colocar grana nesse produto, por exemplo. Então, o custo dele para fazer o lançamento foi 8 vezes menos do que o nosso core, o produto core. Só para vocês terem uma noção que o conhecimento, uma dica que eu dou para vários empreendedores, cara, comece a estudar sobre lançamento de produtos, sobre gestão, sobre orçamento. Cara, gerência de projeto é o básico, né? Tô falando básico aqui. É que o Joker já estavam treinados, só um pangarezinho já ia fazer vocês performar, porque vocês tinham essa experiência toda. Isso é muito bom, cara. E hoje, nessa sistemática desses negócios, onde testar, validar, fazer startup, né? Vocês acreditam que é AgroIntel o nome do sistema e o outro tem outro nome? O outro é Farmer, AgroIntel Farmer, o outro é AgroIntel CRM. Esses dois, o cliente é parecido ou não? Não. São, como que eu posso falar? A gente tem 2 perfis de clientes, né? O empresas e produtores. O produtor rural, o produto Farmer é o que faz mais sentido. Para as empresas, os 2 produtos nossos, o Farmer e o CRM, faz sentido. Tanto que a gente faz venda casada nos 2. Aumenta o ticket, de ticket médio e tudo mais. Porque cada um resolve um probleminha, né? Dentro da empresa. Né? Uma consultoria, você é consultor. Você tem problema de gestão dos clientes, né? De visitas e tudo mais. Usa o CRM. Agora você quer agregar valor dos seus clientes, você quer mostrar mais serviço, você tem que ter um relatório do cliente, usa o Farm. Então a gente vende os 2. Né? Aumenta o ticket médio, ele fica feliz, tá todo mundo integrado, não precisa contratar uma consultoria para integração, porque é da mesma empresa, né? É igual o Apple, né? Você compra um iPhone, você comprar um iPad e eles se conectam. Você entendeu? É isso que essa foi a mentalidade nossa quando a gente for criar, tanto que a gente está criando esse ecossistema, né? De várias soluções integradas uma com a outra. Show. Isso eu tento minimizar também a concorrência, né? A concorrência vem com um discurso. A gente tem também, só que não está integrado com o Farmer, com outro produto nosso. É uma das objeções que eles já cortam. Que é corta. Então a gente está tentando fazer isso. Não é da noite pro dia, mas está dando certo, assim. Essa que é o mais importante. Ô, Renato, para a gente caminhar para uma parte final aqui, eu queria que você comentasse, né, 2 pontos, né, que eu acho que são interessantes, porque na realidade você estava comentando assim, me deu mais insights sobre gestão comercial do que o foco em si, o agro, né, e tal. Você teve aquelas premiações, né, que você teve. Como que foi isso, né? Que eu acho quais são, né? Como que foi isso? Foi em 2021. Eu pesquisei bastante sobre você lá no LinkedIn para chegar lá na... Foi em 2021, se eu não me engano. Eu tive a oportunidade, devido a toda vez que a gente tem reconhecimento, eu tô falando reconhecimento meu pessoal como empreendedor, não como da empresa. A AgroIntel já recebeu vários prêmios já, né? De inovação, tanto no Chile, tanto aqui no Brasil, enfim. A gente fez muita mídia também, mas eu, como empreendedor, nunca tinha recebido nenhuma premiação. E aí eu tive a oportunidade, através da AgroIntel, obviamente, né? Porque toda vez que a gente recebe um prêmio é consequência de um trabalho, né?
Em 2021, a gente... eu fui premiado como um dos jovens mais inovadores pela Forbes, né? Que é o Forbes Under 30. Na época eu tinha menos de 30 anos, né? Agora eu tô com 31, então já não consigo mais. É Forbes Under... o quê? 40. Mas 35. Mas esse foi um ponto, né, bem legal, assim, pra gente. Fez um buzz muito legal. Porque no final do dia, cara, a empresa são feitas de pessoas, né? E, pô, um dos fundadores recebeu um reconhecimento desse, pô, bem legal. A gente fez um buzz legal e também. E no mesmo instante, o MIT, né, que é uma das maiores universidades do mundo, principalmente de tecnologia, um amigo meu, indiano, que eu morei junto, ele falou, cara, eu acho que você tem um perfil lá do MIT, talvez você possa aplicar, eu vou te indicar. Como ele já ganhou, e ele é empreendedor também, ele tinha vendido a empresa, ele é um cara bem fora da curva, ele me indicou lá, falou assim, ó, o Renato lá do Brasil, BBB, bobó. E aí o MIT entrou em contato comigo e falou assim, cara, faz total sentido, vamos para seletiva e tal. Não é pagando também, né? Tipo assim, é um processinho lá, fizeram várias entrevistas, fizeram uma auditoria comigo para saber as coisas, tudo que realmente foi feito e tal. E aí aconteceu de eu receber o prêmio também, o MIT Innovator, abaixo dos 35 anos, né? Tipo assim, um cara mais... como se fosse um inovador abaixo dos 35 anos. Foi tudo no mesmo instante, assim. Foi, sei lá, em outubro a gente recebeu da Forbes e em novembro, dezembro a gente recebeu do MIT. Aí eu fiz graças a Deus, a gente fez um buzz muito legal. Muita gente veio falar comigo, assim, o reconhecimento. Você usa e tal, isso pra vender também? pra vender, obviamente. É lógico, não. Tipo assim, eu não quero mexer com ego, assim, né? Mas, cara, a gente usa muito isso. Autoridade, assim, né? Autoridade pra vender e tal. Por exemplo, empreendedor. Se eu fosse dar uma dica, cara, começa a ser autoridade no seu ramo, né? No seu segmento, que as coisas vão acontecer, assim. Porque, por exemplo, aqui nas redes sociais é um bom trampolim pra isso, né? Quando a gente começa a falar sobre gestão de vendas e tal, por exemplo, que eu gosto, é um tema que eu gosto muito e eu tô cada vez mais estudando, quando uma outra pessoa ter essa mesma dificuldade desse mesmo tema, ele vai lembrar de você, né? E eu uso esses reconhecimentos justamente para criar autoridade e no final do dia vender, cara. Quero colocar dinheiro para dentro também, não é só ego que eu quero colocar, sabe? Então são alguns temas assim que a gente sempre coloca em pauta. E eu tô vendo muito, cara, um movimento muito legal. Você tá falando de reconhecimento, um movimento muito legal de empreendedores serem influencers. Quem começou isso foi o Flávio Augusto, né? Lá da Geração de Valor. Se vocês forem perceber, tá todo mundo, alguns empreendedores que você nunca ouviu falar, de repente o cara tem 300 mil seguidores. É verdade. Do nada. Não sei se ele comprou, mas ele virou autoridade. Se ele virou autoridade, né? Gera engajamento, gera lead, gera oportunidade gera cliente. É um funil. Então, o que eu tô percebendo muito, eu vi isso uns 2 anos atrás nos Estados Unidos, vários CEOs de startups, né, estavam sendo influencers, colocando muito dinheiro, isso está no planejamento estratégico, colocando muito dinheiro no perfil deles, do LinkedIn e do Instagram, sobre um tema específico. Sei lá, o cara é uma startup lá de, sei lá, CRM, lá nos Estados Unidos. E ele virou influencer. Literalmente um influencer. Começou a fazer um Big Brother, cara. O cara começou a fazer igualzinho a Virgínia, por exemplo, sabe? Filmar a vida dele, como é o dia a dia e tal. Isso nos Estados Unidos, 2, 3 anos atrás. Eu comecei a perceber, porque eu sigo os caras, né? O LinkedIn do cara explodiu e tal. E se você for perceber aqui no Brasil hoje, quando a gente fala de empreendedorismo, quem tá na frente de algumas empresas, por exemplo, CIMED, o João Adib lá, o cara é marqueteiro, o cara não é nem CEO mais. Mas é verdade. O cara é do marketing. Só que ele traciona. A Luísa Trajano é assim, ela não tá na operação. Ele usa a imagem dela. Só que isso dentro de uma pequena escala, mesmo dentro de uma pequena escala, sem dinheiro faz muito sentido. A gente recebe muito empreendedor que viu o nosso perfil, ou é amigo, ou conhecido, ou viu uma vez, através dessa questão. Esses dias eu e o Arthur fomos numa reunião
Aí fui cumprimentar o cara, eu e o Arthur fomos cumprimentar o rapaz. Falei, opa, é prazer, Miguel. Era uma reunião de empresários, né? Aí ele, eu sei. Aí o Arthur, eu sei, eu acompanho vocês e etc. Ah, é verdade. Lembra? Uhum. Aí Qual era o nome dele? eu não Luiz? lembro, Luiz, o Thiago. Aí ele falou, vocês foram lá no Marcelo É, Germano, não sei o que, o não cara sei o que, não sei o sabia que. tudo, Ele né? já sabia tudo. Aí ele falou assim, eu acompanho tudo de vocês. Pô, legal a empresa de vocês. E o cara tem uma big construtora. E assim, numa pequena escala. Ou seja, o que o Renato tá fazendo influencia sim outras pessoas, né? E o perfil das redes sociais já não é pessoal, já é público. Porque essa questão do público ou não já não existe mais tanto. Tanto que teve que ser criada a LGPD para o Brasil, né? Já existia em outros lugares. Mas isso que você está falando é muito legal porque o empresário ele tem esse poder de tracionar outras pessoas, mas também quem está com ele. Né? Você tem os seus colaboradores que compram um propósito, né? Você tem lá os seus clientes que também querem acompanhar o seu estilo de vida e etc. Faz todo sentido. Não, faz todo o processo, tanto que agora a AgroIntel a gente está fazendo isso, né, com os fundadores. Vai começar comigo agora, né? Começar a fazer conteúdo, muito. Para gerar mais autoridade no segmento. E é uma coisa muito louca que acontece. A gente faz muito inbound marketing, que é o marketing muito do marketing digital, muitos e-mails, a gente tem várias sequências legais de e-mails, né? A gente tem um time de marketing lá bem legal. E, pô, a gente capta mais ou menos uns 3, 4 mil leads por mês, sabe? Orgânico, total orgânico, assim, e fora o mídia paga. Uhum. E o cara quando ele entra, vou baixar uma planilha lá na AgroIntel, o e-mail que chega tá a assinatura do Renato. Todos os e-mails é do CEO, né? Tipo assim, e com um tom de voz amigável. Ô Miguel, ô Arthur, você entendeu? Tudo bom, meu amigo? Pipipi, popopó, tô a planilha aí que você pediu. Tudo automático, né? Sim. É o Renato, Porra, assim, não, mas peraí, não é você fazendo? Tudo assinatura minha, todos os e-mails. Que legal, cara. Qual que é o resultado disso? Toda vez que eu encontro alguém, é mesmo... eu recebi um e-mail seu lá, Meu cara. Deus. Caralho. Pede pro SDR ligar, né? O Quem que é esse pré-vendedor. cara? Não, pede, fala assim, você recebeu o e-mail do Renato? Né? Você é as técnicas, Renato. Você entendeu? O nível de lógico, tá tudo automatizado lá e tudo mais, mas as pessoas, devido ao meu tom de voz dentro do e-mail, uma comunicação assertiva. Trazendo palavras que são suas, né? Exatamente. Eles acham que eu tô mandando um e-mail, gera uma autoridade, gera um engajamento. Toda vez que eu encontro eles, eu vou numa, sei lá, vai ter a Showtech aqui em Maracaju. Toda vez que eu vou lá, alguém fala assim, eu te vejo lá na AgroIntel, nos conteúdos que você faz, nas lives que você faz, o webinário. É muito louco isso, assim. É um nível de que a gente não tem consciência que a internet pode nos trazer. Pode ser qualquer segmento, né, Renato? Total. Isso O cara do açougue. Isso que é fantástico, né? Vou fazer uma solução para açougue, né? Maravilha, Renato, muito bom. Eu acredito que a gente conseguiu passar um geral, assim, sobre você, né? Isso é bem bacana, né? A gente tá trazendo pessoas muito legais, assim, fico muito feliz que você aceitou o convite, né? A gente agradece imensamente, né, esse convite. E aí, caminhando para essa parte final, o que eu queria deixar aqui pra gente fazer é uma pequena ação aqui entre nós, né? Assim, que ponto que para você foi relevante, né? O ponto mais importante aqui da conversa no geral. Eu vou falar o meu, eu começo, né? Eu falo, depois o Miguel fala, depois você fala. Para mim, a palavra que me chamou muita atenção aqui, né? Um momento que eu gostei bastante, dica, né? Que você falou, foi validação. Eu gostei muito de você ter falado isso, que fez muito sentido, inclusive para nós, assim, foi muito frutífero, né? Muito legal. Eu ia falar validação também, porque a validação, ela protege dois lados, né? A frente e as costas, né? Literalmente. É quem vai estar lá na ponta e quem está aqui fazendo as coisas acontecerem. Então, eles dependem muito da validação. Mas se eu puder trazer outro ponto também, é entender o cliente. Eu acho isso foi incrível. A nossa conversa não foi focada em agro. A gente realmente falou literalmente sobre gestão de produtos e comercial.
E olha só como independe do segmento. Independe do segmento. Você tá falando de embalde para fazendeiro, cara. Alguns talvez nem tinham e-mail, hoje em dia que tem. loucura é Que essa? loucura é essa, entende? Mas é isso, tá? Eu fico aí com a parte de perfil do cliente. Top. O meu, eu acho que entra um ponto de foco. Acho que é a melhor palavra, assim. Toda empresa precisa ter um foco. A AgroIntel, assim, a gente é extremamente focada nisso, né? Focada no foco, né? Porque, cara, a chance de sair do foco, sair do trilho é muito grande e tem oportunidades para isso, né? Só que um dos maiores erros que eu vejo em muitas startups, é estatístico isso, é a startup ir para um foco e de repente ela começar a ver o mar de oportunidades e começar a dar tiro para tudo, né? Tô falando de startup, mas pode ser qualquer empresa. O cara é açougue, vende carne bovina lá, de repente ele agora quer ser supermercado sem nenhum planejamento e tudo mais. Não tem como, sabe? Então, são alguns pontos assim que eu vejo. E validação, cara, é o que a gente faz todo dia, né? A gente tá validando um produto novo agora, para lançamento de 2025, né? E a gente tá fazendo o mesmo processinho. A gente lançou, por exemplo, o AgroIntel Academy, que é educação. O que eu fiz? MVP, sabe? No dia do lançamento, a gente lançou o AgroIntel Academy, não tinha nada. Uma coisa que ninguém pode saber, mas já falando. Ô, Luizão, aí, mano. Corta aí. Brincadeira. Censurado. Não tinha nenhum... A gente vendeu um curso, né? Um curso online de formação de vendedores para o agro, 4.0. A gente não... Quando a gente foi vender... Nem tinha curso. Não tinha curso. Por que eu fiz isso? Imagine Validar. eu passar 40 horas fazendo vídeo, edição, pipipi, popopó, mas eu não sabia qual que era a demanda. É isso mesmo. Eu tinha isso feeling. mesmo. Eu tinha feeling de demanda, devido aos nossos clientes. Mas eu não sabia se realmente... Porque no final do dia, a validação é quando eu transfiro o meu Pix pro seu Pix, pra sua conta bancária. Porque achar bonito, todo mundo acha, mas na hora de pagar, eu quero ver se o caboclo paga mesmo. Você entendeu onde que é o ponto? Eu sou muito adepto a essa... Não, e você falou um negócio que me lembrou uma situação que eu e o Arthur passou, cara. Chegou uma startup pra gente, né? E aí ele queria que a gente ajudasse ele na parte comercial. E dentro de tantas coisas que foram feitas, uma foi a distribuição em massa para os clientes testarem, né? Só que na hora de pagar, os clientes não quiseram, né? E foi nessa conversa aí, numa reunião assim meio tensa, eu falei pra eles, é que vocês têm um MVP na mão ainda. Mas tá louco, quanto que a gente já gastou com marketing, que a gente gastou com o software e não sei o que, chegando nas casas dos 200 mil e etc. Aí a gente, mas ainda é um MVP, cara, porque o seu cliente não pagou. Fez nada. Deu um problema, né? O pessoal ficou bravo. Você falou que eles não queriam ouvir. Só que na cabeça de quem não tem um nível de maturidade, pareceu um tipo de humilhação. Mas não é, cara. Não é. A gente... Aprendizado. E também tem que ter a maturidade que a própria RTMax passa por validação, a AgroIntel passa por invalidação, né? Então, a gente tem que, muitas das vezes, matar o nosso próprio modelo de negócio para restaurar um novo e fazer com que ele seja frutífero, né? E pivotar, e faz todo sentido, né? Não foi ofendendo, foi aconselhando. Tudo bem que a pessoa pode ter levado por esse lado, mas... Lado pessoal, lado pessoal, assim, lado de ego, né? Mas não é sobre isso, né? É sobre... Pô, a sua empresa, a sua vida, né? Tudo mais. Eu vejo o ego, acho que um dos maiores... Vilões, né? Vilões do empreendedor é o ego. A gente sempre fala disso. É o ego. Mas eu sempre fiz assim, quem é você? Por que você tá me falando isso? Pô, tu investi aqui mais de 200 mil em marketing e você tá me falando para tirar o produto? Não deu resultado. Você vai ter que cancelar esse produto. E o ego do cara bate lá em cima e... Tipo assim, hoje, sendo bem sincero, só finalizando aqui, eu já tô mais cabreiro. Toda vez que eu vou pra uma reunião, por exemplo, de negociação, eu meço a primeira coisa, o ego do cara. Se o cara tá com o ego inflado, eu já vejo se vai ser difícil, se não vai ser fácil, assim, a negociação, por exemplo. E eu acho que é um dos maiores vilões. Termômetro bom pra venda, hein? Termômetro bom pra venda. Baita dica, é só ficar minha dica número 2. Minha dica número 2. Cara, o ego do cara mede muito. Quando você vai falar com multinacionais, com grandes empresas,
a primeira coisa que você tem que ver é o ego do cara. Não, e A pessoa, Então- PF, não PJ. Então, vou até além, o Renato, conectando com o nosso episódio passado, o Roberto Reck, da Panam, veio aqui, mais de 40 anos de empresa, pô, e sobre ego, assim, né, não tem, cara. Ele senta e quer ouvir da gente o que a É. gente faria. Você É. acha mesmo? Né? E tá tudo certo, a gente conta pra ele e tal. E ele falou, nossa, putz, muito legal. Aí explica os resultados, aí explica o seu resultado, né? E aí explica, nós entramos sim em empresas que estavam pagando muito bem pra gente, principalmente lá no começo da RT Max, só que eles não queriam dar um braço a torcer, eles não queriam admitir o erro, eles queriam que a gente entrasse lá pra dizer que eles estavam certos e de alguma forma o mundo estava errado. Mas a gente sabe que no fim do dia é sobre o empreendedor, a cabeça do empreendedor, né? E até foi além do Roberto, porque quando a gente começou a empresa, o Renato, se você quiser estar convidado para começar lá, para visitar lá, é uma edícula. Era uma edícula, né? Hoje a gente já tá numa construção de um novo lugar, né? Uma reforma. Só que assim, o Roberto foi lá, sentando numa cadeira assim de Não tinha cozinha cadeira? e tal, pá, super tranquilo, deu insight, conversou. Humilde, tomou né? Muito legal isso, né? Mas então é isso, Renato. Agradecer você de novo. Queria que você deixasse aqui suas redes sociais, né? Para marcar aqui também da AgroIntel, para poder divulgar, né? Eu acho que isso que importa, né? E a gente vai partindo pro momento final e eu acredito que a última fala tem que ser sua. Não, obrigado, viu, pela oportunidade de estar aqui, né? Essa troca, você viu que a gente não falou muito do agro, a gente falou muito mais de gestão, de pessoas, de produto e tudo mais. Não, perfeito. Serve para tudo, para todos os segmentos no final do dia. Eu gosto de falar disso porque eu sou um eterno aprendiz, eu fico aprendendo, fico ouvindo, se deu certo para vocês, deu certo. Cara, como que eu posso tirar insight para dar certo também na AgroIntel? É muito legal ver de outros mercados, é uma iniciativa minha de olhar outros mercados, ver o que deu certo, modelar e se adaptar ao meu mercado, que é B2B, né? De tecnologia. Então, eu faço isso, é meio que rotina para mim, é hábito para mim fazer esse framework, sabe? De tirar de um lugar e colocar no outro, né? E é muito bom falar sobre isso, principalmente aqui em Campo Grande, que acho que precisa muito desses temas. A gente só vê pessoal de fora vir falar aqui. E tem muita gente boa, tem muito empreendedor bom aqui no Mato Grosso do Sul. A gente precisa de mais pessoas para falar sobre vários temas, né? Venda, gestão, produto, comercial, enfim. E o que vocês precisarem pode contar com a gente. As redes sociais, o meu, né, no caso, Renato Borges, né, com 3S, no final, Renato Borges. Da AgroIntel, AgroIntel, né, de inteligência, AgroIntel. Siga lá pra gente. Agora eu tô fazendo bastante conteúdo de gestão, de venda. Tudo que a gente tá falando aqui, eu tô passando lá, né? Tô passando lá. Reflexo, e falando a real, assim, sem muito gourmetizar, assim, sabe? Mostrando mesmo como é o dia a dia de gestão, principalmente, né? Porque hoje eu não sou mais... eu não sou um vendedor, eu não sou eu sou muito mais gestor de pessoas, assim. O meu maior desafio, se você me perguntar qual que é o meu maior desafio, como que os colaboradores estão. Porque a empresa é feita de pessoas, né? E esse é o meu maior desafio, assim. Cara, como que esses caras estão? Estão felizes? Não estão? Qual que é o sonho do cara? O cara é casa própria, né? Cara, como que a AgroIntel pode ajudar o cara a comprar uma casa própria? Pode ser o trampolim? Se não for, cara, como que a gente pode ajudar esse cara? Esse é o meu maior desafio, assim. Alinhamento de expectativa das pessoas. Sem elas, assim, vai ser muito difícil eu chegar onde eu quero chegar, sabe? Sozinho, você vai mais rápido, né? Mas com outras pessoas, você vai mais longe. Então, essa é a minha mentalidade que eu tento passar. Né? E lá no Instagram eu tento falar isso aí, falando bem a real, assim, sem muito mistério. E obrigado, viu? Obrigado pelo papo aqui. Eu vou fazer um podcast muito semelhante, assim, vou chamar vocês pra falar sobre Pô, legal, legal. Eu Já vou tem- lembrar, hein? Mas Tem uma boa memória. Já tem mais um spoiler aí do Renato, né? Renato, meu muito obrigado pra você, em nome da RT Max, tá bom? Isso que você falou realmente é muito verdade, são pessoas, no final do dia são sobre pessoas, enquanto o nosso business não é esse, meu e do Arthur. Nosso business está lá trabalhando, nossa equipe está lá.
Então, nós estamos aqui sentados nessa mesa e os nossos clientes estão sendo atendidos pelos nossos colaboradores de forma excepcional e no mesmo nível de qualidade se a gente estivesse lá. Então, nosso muito obrigado principalmente aos nossos colaboradores. Muito obrigado você que está sempre acompanhando a gente pelo Spotify, pelo YouTube. Já desce o like, se inscreve, tá bom? Encaminha para aquele teu amigo empreendedor, encaminha para aquele parente que é empreendedor, ouve mais de uma vez. Eu sempre gosto de anotar ouvindo podcast, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, né? Algum recado, Arthur? É isso, sobre isso. É sobre isso. Então, pessoal, muito obrigado, valeu.